Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Deus abençoe. Boa tarde a todos que aqui me ouvem. Eu quero compartilhar uma palavra com todos. Se encontra no Evangelho que escreveu, segundo o Evangelho que escreveu o apóstolo João. Capítulo de número 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, ele começa sua epístola descrevendo a Jesus como o Verbo. Sendo assim, o Verbo, ele é a palavra de Deus. Essa palavra é esta que Deus enviou ao mundo. Aí nós entendemos em João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, mas o mundo rejeitou. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, e Jesus, ele veio e pregou a salvação para os homens, pregou o arrependimento, pregou a salvação das suas almas, mas o mundo não o aceitou, porque ele não era do mundo. E a palavra de Deus nos diz: julgue, a palavra que vos tenho pregado, essa vos há de quando ele de julgar no último dia. Sendo assim, se essa palavra irá julgar, ela não é só uma palavra, ela também é juiz. E naquele grande dia todos iremos de comparecer diante da palavra, e iremos de prestar conta de todos os nossos atos que cometemos pelo corpo e fora do corpo. Tudo que nós fizermos estará anotado no livro das obras, porque a palavra de Deus nos diz que naquele grande dia abrir-se-á o livro da vida, abrir-se-ão os livros, e abrir-se-á outro livro, o livro da vida. E aquele que não for deixado neste livro será condenado e lançado no lago de fogo. A palavra de Deus nos diz que o mundo, ele não quis Jesus. Por isso, diz em João capítulo 3, versículo 19, que a condenação é esta, que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Quem comete o bem, ele vem para a luz, mas quem comete o mal não vem para a luz, porque senão suas obras serão descobertas. Porque todas as coisas são manifestas
pela luz. Por isso que está escrito em João capítulo 1, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Porque a palavra de Deus nos diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. As coisas do Espírito são a palavra de Deus, a palavra de vida, porque está escrito, nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Quem não tem Jesus não tem a vida, porque Jesus é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda está escrito em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Porque Ele é a vida e fora de Jesus não há vida. Não há outro nome no qual possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo, porque todo nome está inferior ao nome de Jesus. Seja o nome de Maria, seja o nome de João, seja o nome de Pedro, ou Paulo, Estevão, de qualquer outro apóstolo ou discípulo, está abaixo deste nome. Porque a palavra de Deus nos diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Porque o mundo ele estava fadado à perdição. O mundo estava já condenado a morrer, porque a palavra de Deus nos diz que pelo pecado entrou a morte no mundo. E a palavra de Deus nos dizer que como por um homem entrou o pecado no mundo, assim por um homem entrou a salvação no mundo. Porque Jesus, Ele é a salvação, e não há outro caminho que possa levar ao Pai, a não ser Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus nos relata de dois caminhos, um caminho que é estreito e um caminho largo. O caminho largo, espaçoso, a palavra de Deus nos diz que são muitos os que entram por ele, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ela. E por que são poucos os que entram por ela? Porque o caminho ele é estreito e a porta é apertada. A palavra de Deus ainda vem nos que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmos, que teriam como que comichões nos ouvidos, não suportariam a sã doutrina, porque a sã doutrina do Senhor Jesus, ela é estreita e apertada, e são poucos os que entram por ela. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus nos diz que Jesus e Deus, eles são um só. Que está escrito em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Jesus, ele estava desde o princípio com Deus. Porque está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas estão debaixo dele, porque ele é o Senhor de todos. A palavra de Deus nos fala no livro de Judas que ele é o grande dominador. Ele é, e nenhum outro nome há debaixo dele. Ele é e nós nada somos, porque está escrito que Deus usa as coisas vis deste mundo para confundir as sábias, porque as coisas sábias deste mundo não, porque a palavra de Deus nos fala que Deus, pela sua sabedoria, o mundo não conheceu. Então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A palavra, ela é a loucura da pregação. E a palavra de Deus vem dizer que a palavra, ela é sabedoria e ela é entendimento. A palavra, ela é a salvação. O evangelho, ele é a salvação daqueles que crerem. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Este Filho que Deus mandou, este seu Filho, a palavra de Deus vai dizer que o mundo rejeitou e açoitou na cruz, porquanto não o conheceram e não o entenderam. A palavra vem nos dizer que Jesus, ele foi pisoteado e escarnecido pelos homens. A palavra nos fala que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é Jesus Cristo, o homem, o único que pode salvar a tua alma da condenação eterna. E se você morrer hoje no pecado, a tua alma ela vai
para o inferno, porque a palavra de Deus vem dizer que fora do céu ficarão os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras, os homicidas e todo aquele que ama e comete a mentira. A palavra de Deus nos fala que a mentira, ele é um pecado terrível diante de Deus. Pecado este que muitos pensam que é um pecado pequenininho, mas a palavra de Deus nos fala que este é um pecado horrível diante de Deus. Tanto que a palavra de Deus fala em João capítulo 8, versículo 44, que vós tendes por pai o diabo, ele é e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A palavra de Deus, ela é bem clara quando diverte contra a mentira, porque foi por uma mentira que o pecado entrou no mundo. Foi por uma mentira que Adão e Eva foram enganados, porque a palavra de Deus vem nos falar que quando Deus criou o jardim do Éden, ele criou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a palavra de Deus nos fala, Deus ordenou para Adão e Eva não comerem daquele fruto, porque no dia que eles comessem, seus olhos se abririam e eles morreriam. E a palavra de Deus vem nos falar, certo dia estava a serpente ali na árvore, e a palavra de Deus nos fala que ela falou para Eva, é verdade que Deus disse que não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E Eva respondeu-lhe que isso não era verdade, que Deus tinha só falado, mas somente não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus vem nos falar que a serpente ela enganou Eva pela mentira, porque a palavra de Deus nos fala que ela mentiu para Eva, e Eva, sendo enganada, comeu do fruto da árvore. E a palavra de Deus nos fala que quando ela comeu o fruto, ela deu para seu esposo, para Adão. E a palavra de Deus nos fala que quando eles comeram, os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus e envergonhados, eles cozeram para si folha de figueiras. E a palavra de Deus nos fala que fizeram aventais para si. Então, na viração do dia, veio Deus, como de costume, para conversar com Adão e com Eva. A palavra de Deus nos fala que Adão, ouvindo a voz de Deus, ele temeu por quanto estava nu, por quanto tinha pecado e desobedecido à voz de Deus. A palavra de Deus nos fala que Deus, ele perguntou, Adão, onde estás? A palavra de Deus nos fala que ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e temi por quanto estava nu. Disse-lhe Deus, por quem te disse que estavas nu? Por acaso comeste tu da árvore que eu te dissera para não comer? Respondeu-lhe Adão, a mulher que tu me deste por companheira, esta me deu do fruto da árvore e eu comi. Perguntou-lhe Deus a Adão, que fizeste tu? Respondeu-lhe Eva, a serpente me enganou e eu comi. A palavra de Deus nos fala que Deus falou para a serpente, maldita serás entre todos os animais selvagens, no teu ventre te arrastarás e comerás do pó da terra. Essa foi a primeira mentira que a serpente disse para Eva, que ela podia ser igual a Deus. A palavra de Deus nos fala que pela desobediência, pela incredulidade, o povo de Israel entrou na terra prometida, porque o povo, ele era incrédulo, não cria no Senhor Jesus, não cria no Deus que tirara eles da terra do Egito. A palavra de Deus nos fala que muitos deles pereceram porquanto reclamaram do pão vivo que tinha descido do céu, pão este que simbolizava a Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, como está escrito Glória a Deus. em João capítulo 6, versículo 48, que eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Esta é a mensagem que nós temos pregado e que continuaremos a pregar, a mensagem da salvação. Esta mensagem nunca mudou e nunca mudará. Esta mensagem ela é mesma hoje, ontem e será eternamente. Porque estas palavras nos últimos dias seriam escassas, porque igreja tem para tudo que é gosto, tem igreja tem vários tipos de igreja para tudo que é gosto, mas a verdadeira igreja de Jesus, ela é muito rara de ser achada, porque a igreja ela não é o templo, a igreja não é a parede de tijolo, não, a igreja somos nós,
que professamos a fé em Cristo Jesus e vivemos segundo a sua palavra e segundo a sua doutrina. Doutrina esta que muitos não querem aceitar, porque esta doutrina, ela é muito estreita e muito apertada. Esta doutrina, ela requer que você largue mão do mundo, largue mão da prostituição, do adultério, largue mão dos pecados que irão te lançar no lago de fogo, porque naquele grande dia não será Deus, mas serão os teus pecados que te condenarão, porque os teus pecados fazem separação entre Deus e os homens, como está escrito em Isaías capítulo 59. Está escrito: não está encolhida a mão do Senhor para que não possa salvar, nem está seu ouvido agravado para que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade que nunca mudará. A palavra de Deus, ela é o pão vivo que desceu do céu. E a palavra de Deus vem dizer em Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Jesus hoje ele está ao alcance de todo aquele que o quiser buscar. Todo aquele que buscar ao Senhor, este o achará. Mas naquele grande dia, quando o Espírito Santo for tirado da terra, junto com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus vem dizer que será tarde demais para buscar o Senhor. Naquele grande dia você não poderá mais chorar, não poderá sapatear, não poderá fazer mais nada para poder alcançar o Senhor Jesus. Por aquele grande dia, todos os que ficarem serão condenados. A palavra de Deus fala que aquele que for marcado na sua testa ou na sua mão direita, este perderá o direito da salvação, este perderá o direito da árvore da vida. Mas todo aquele que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, todo aquele que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro terá o direito à árvore da vida e poderá entrar pela cidade pelas portas. E Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem nele crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Hoje o Evangelho está sendo pregado. A palavra, o verbo que está escrito aqui em João capítulo 1, versículo 1 ao 5 está sendo pregado. A luz, ela está sendo mostrada. Porque a palavra de Deus vem dizer que não pode, a luz ela não é para ficar debaixo do alqueire, mas é para ficar no velador, é para ficar no candelabro, para que todos que estejam na casa possam ver. Este mundo ele anda em trevas. No mundo espiritual, este mundo aqui, ele é escuro pelo pecado, porque o pecado, ele é a separação entre Deus e os homens. Mas Jesus, ele é a união entre Deus e os homens. Você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele pode te salvar, ele pode te libertar de todos os teus pecados e ainda te levará para o céu. Mas se você não crer nesta palavra que está sendo pregada, você será condenado naquele grande dia. Porque está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, do juízo do grande trono branco, na qual será lançada a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E todos aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida, estes serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. A palavra, ela está te alertando hoje para você sair do seu mau caminho e para vir para a luz, porque a luz, ela pode te salvar. A luz, ela salva aqueles que crerem nela. A palavra de Deus vem nos dizer em Apocalipse capítulo 20, versículo 11: e vi um grande trono branco e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deles mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
No fim dos tempos, a palavra de Deus vai dizer que haveria sinais da volta de Cristo. Assim como está escrito, haveria fome, pestes, terremotos em vários lugares, haveria guerra e rumores de guerra. Mas isto seria só o princípio das dores. Esta terra que hoje se vê e esse céu, ele está reservado como tesouro para o dia do juízo, porque os homens não quiseram aceitar a palavra. Então, será assim como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e todos foram levados pelo dilúvio. Mas nos últimos tempos não será mais por água que Deus vai destruir, mas por fogo. Os homens serão destruídos por fogo, os homens ímpios, aqueles que praticam iniquidades serão destruídos por fogo, porque a terra ela está gemendo com dores de parto, esperando pela sua redenção. Redenção por quê? Porque os homens eles não querem acreditar na palavra de Deus. Os homens eles têm se tornado cada vez mais ímpios e mais pecadores, porque o pecado ele tem se tornado abundante na terra, porque o pecado ele é como algo que separa de Deus. O pecado ele é a separação entre Deus e os homens. O pecado ele é como uma mancha na qual tem que ser lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Só Jesus pode te limpar dos teus pecados, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim. Ainda assim Deus pode te purificar e tornar-te como a branca neve. Jesus Cristo está te chamando para a salvação. Ele disse: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação, na provocação no deserto, na qual os vossos pais me tentaram a ira. Daqui a poucos dias o ano vai acabar e muitos descerão ao abismo, porque o diabo ele tem uma meta: matar, roubar e destruir. É a única meta de do diabo, é matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo ele veio para que tenhais vida e a tenhais em abundância. A meta do diabo é arrastar o maior número de almas para o inferno, porque ele sabe que seu tempo está próximo. O tempo do seu julgamento está próximo, na qual ele será lançado no lago de fogo, junto com o anticristo e o falso profeta, na qual eles serão atormentados dia e noite, porque lá não haverá descanso, lá não haverá descanso, não haverá alívio, porque lá o fogo ele arde dia e noite. A palavra de Deus nos relata da parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16. A palavra de Deus nos diz que havia um rico que se regalava todos os dias, comia, bebia, ele se regalava. Mas a palavra de Deus nos fala que tinha também à porta deste mesmo rico, ele tinha um mendigo chamado Lázaro, o qual jazia cheio de chagas, e os cães vinham lamber-lhes as suas feridas. E a palavra de Deus nos fala que depois de passar um certo tempo, morreu Lázaro e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, mas morrendo o rico, foi sepultado. A palavra de Deus nos fala que o rico, acordando no tormento eterno, olhou para cima e disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou com sede. A palavra de Deus nos fala que Abraão respondeu-lhe: não é possível fazer isso, porque há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem passar de lá para cá, não poderiam, nem os daqui para lá passarem. E além do mais, ainda há um grande abismo entre nós e vós. A palavra de Deus nos fala que o rico então falou-lhe: Pai Abraão, manda pelo menos que algum dos mortos ressuscite e vá avisar meus irmãos para que não venham a este lugar, porquanto eu estou aqui neste tormento e tenho meus irmãos, avisa-os para que eles não venham para este mesmo lugar. A palavra de Deus nos fala que Abraão respondeu-lhe: eles têm os profetas e Moisés, ouçam-nos. A palavra de Deus nos fala que o rico respondeu-lhe:
Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles acreditariam. A palavra de Deus nos fala que Abraão respondeu-lhe dizendo, se eles não ouvirem, se eles não ouvem nem a Moisés nem os profetas, também não ouvirão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Porque este povo é um povo de dura cerviz, que tem como que comichão nos ouvidos para não ouvir a palavra. Palavra esta que pode salvar o mundo e que também pode condenar aqueles que não a crerem. Porque a palavra, ela é a que julgará naquele grande dia. A palavra, ela vos julgará. Jesus, ele disse certa vez para os fariseus que eu não vos julgo, mas tem um que vos julga. Moisés, ele vos julgará naquele grande dia, porquanto vós não destes ouvido, não destes crédito aos escritos de Moisés. A palavra de Deus ainda nos fala que Moisés ele foi um varão poderoso em obras, foi um profeta poderoso para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. E Moisés, quando ele foi passar o Mar Vermelho, a palavra de Deus nos fala que estava o Mar Vermelho na frente, estavam os egípcios de atrás, não tinha como escapar. A palavra de Deus nos fala então que Deus disse-lhe, não temas, Moisés, porque clamas a mim? Levanta levanta o cajado que tem nas tuas mãos e fere as águas, porque as águas elas irão se abrir. A palavra de Deus nos relata que quando Moisés levantou a sua vara, o mar vermelho ele se abriu em dois e o povo de Deus pode passar pelo mar vermelho em terra seca. A palavra de Deus nos fala que este povo, mesmo vendo todos estes sinais, não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram atender a palavra de Deus, a chamada de Deus, porquanto era um povo impenitente, um povo que não acreditava em Deus, um povo que só queria ver os sinais, que só queria um alimento, um maná do céu, mas não queriam se converter, não queriam arrepender-se das suas obras. Jesus, quando ele começou a pregar, quando ele começou o seu ministério, depois de ter se batizado, ele começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Já pregava Estevão dizendo, o céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. A palavra de Deus nos fala que ouvindo eles, os fariseus enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Jesus, ele não é mais um menino. Jesus, ele não é mais uma criança. Jesus, ele é o Filho do homem. Jesus, ele é aquele que está sentado à destra de Deus e que reina para todo sempre. Jesus, ele vos há de julgar naquele grande dia, porquanto aqueles que não quiserem se arrepender, estes serão condenados no fogo do inferno. A palavra de Deus diz que o povo de Deus, ele repetidamente se rebelava contra Deus. O povo de Deus, ele repetidamente se voltava contra as leis de Deus, se voltava contra as ordenanças de Deus. Então, Deus os entregava aos seus opressores, Deus os entregava aos seus inimigos para que eles se subjugassem. E a palavra de Deus vai nos dizer, quando eles clamavam, Deus os enviava juízes, mas quando estes juízes morriam, eles voltavam de novo à prática de seus pecados. Por isso está escrito que a porca lavada, o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. A palavra de Deus nos fala do falso evangelho, o qual é como um evangelho podre, um evangelho na qual é de facilidade. A palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos se levantariam mestres, seriam mestres falsos mestres, os quais
os quais corromperiam o Evangelho, tornariam o Evangelho como se fosse só mais uma coisa, como se fosse escandalizariam o Evangelho. A palavra de Deus vem nos dizer que estes falsos mestres têm o espírito do anticristo, porque está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 18: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Ninguém poderá te salvar naquele grande dia, nem pastor, nem igreja, nem evangelho, nada poderá te salvar. Só o evangelho de Cristo pode te salvar, porquanto é a salvação para daqueles que crerem. Mas aqueles que seguirem estes falsos mestres serão condenados junto com as suas obras, porque estes são a porca lavada que voltou ao espojadouro de lama. Estes são os falsos mestres, dos quais está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 1: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de ouvir, que há de vir, e eis que já no mundo. Eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso fomos no mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. A palavra de Deus nos fala que Deus nos últimos tempos enviaria a operação do erro, porque os homens eles são mais amantes de si mesmos. A palavra de Deus nos fala ainda em 1 João capítulo 4, se levantariam muitos falsos mestres que pregariam o evangelho de facilidade, que pregariam o evangelho de tudo pode ser, que você pode fazer tudo, mas você só não pode entrar no reino do céu. Essa é a única condição. Você pode fazer tudo que você agradar a sua carne, mas você não poderá entrar naquele grande dia. Você não poderá entrar naquele grande dia se você continuar neste falso evangelho. Este falso evangelho que ele cobra para a salvação. Jesus nunca cobrou nada pela salvação. Jesus nunca falou, você tem que pagar tanto para ser salvo. Você tem que pagar 1000, você tem que pagar 500, 100 para ser salvo. Não, Jesus nunca falou isso. Jesus também nunca passou envelope. Jesus nunca pregou o evangelho da teologia da prosperidade. Jesus nunca pregou o falso evangelho, porque ele é a verdade que nunca mudará. E está escrito em João capítulo 8, versículo 36: se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só não quer ser livre aquele que não crê, não quer. Só não é salvo aquele que não quer. Só não conhece a verdade aquele que não quer. Porque hoje o povo está cegado pelo Deus deste século. Porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Que Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho. Esta venda é a venda do falso Evangelho, é a venda do pecado, é a venda que cega os olhos do homem, é a venda da incredulidade. Muitos serão castigados naquele grande dia, muitos serão condenados naquele grande dia, porque não creram neste Evangelho, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, porque se tornaram como que surdos para ouvir a palavra do Senhor. Muitos não querem ouvir a palavra do Deus vivo. Palavra esta que desceu do céu para os homens. Mas os homens não amaram a palavra. Os homens aborreceram a palavra. E por isso está escrito que Deus entregou as suas paixões. A palavra de Deus vem dizer que o homem, ele amou mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus os entregou às suas próprias concupiscências. A palavra de Deus vem nos dizer que este falso evangelho é um evangelho que anda de mão dada com o mundo.
Coisa esta que é proibida pela palavra de Deus, porque está escrito que não podeis servir a dois senhores, porque o há de amar a um e aborrecer ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra de Deus ainda vem nos dizer em 1 João, capítulo do número 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Tudo isto que estava acontecendo irá passar. A felicidade do Natal irá passar. A felicidade do Ano Novo irá passar. E quando passar, como estará a tua alma com Deus? Como estará a tua vida perante o Senhor Jesus Cristo? Esta é a pergunta que fica hoje. A pergunta que fica é: se você morrer hoje, para onde vai passar a tua alma na eternidade? O rico por não amar o seu próximo e não amar a Deus, ele passou para a condenação eterna. Mas o Lázaro, por amar a Deus e por fazer o bem, por nunca ter feito mal para as pessoas, por nunca ter praticado mal, o Lázaro, ele foi levado ao seio de Abraão. A palavra de Deus ainda vem nos dizer em Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não existe reencarnação depois da morte, não existe purgatório depois da morte, não existe ninguém que possa te salvar depois da morte, não seja Jesus Cristo. Não existe nada, nem ninguém que possa te salvar, porque só Jesus é a salvação. E está escrito em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação, ela só se encontra em Jesus, mas você irá colher tudo que você plantou. Está escrito em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Aquele que semear da carne ceifará a corrupção. Mas o que semear no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vida eterna é esta que só se encontra em Jesus, porque só Jesus é a salvação. Nenhum homem pode te salvar. Nenhuma pessoa pode te salvar, porque só Jesus. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário. E Jesus, ele não está mais pendurado no crucifixo, como muitos acreditam, porque está escrito que Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. E a palavra de Deus ainda vem nos dizer que crucifixo não pode salvar ninguém, porque está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Jesus, ele se fez maldição por nós. Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então a maldição, ela acompanha aquele que anda com o crucifixo, porque crucifixo, ele era um método de castigo dos romanos. E a palavra de Deus vem dizer que maldito era aquele que estivesse pendurado no madeiro, era maldito de Deus. E a palavra de Deus nos fala que Jesus se fez maldição por nós, porquanto nós não podíamos salvar-nos por nós mesmos, porque nós éramos pecadores. Assim como todos, eu, você e toda a humanidade pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, enviou seu Filho como o Verbo à luz do mundo para morrer por nós, para morrer por nossos pecados. Porque se Ele não morresse por nós, nós estaríamos condenados a morrer. Nós estaríamos fadados a morrer no pecado e a ser condenados. Porquanto Jesus ele morreu. Se qualquer um daqui morresse numa cruz, não adiantaria, porque todos pecaram. Mas Jesus, ele não pecou. Jesus jamais errou. Jesus foi o único que veio à terra, viveu, cresceu, morreu e nunca pecou. Jesus, ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai e vive para todo sempre. Quando ele ressuscitou,
Quando ele morreu, a palavra de Deus nos fala que ele desceu das regiões mais baixas da terra e pisou na cabeça do diabo e tirou da sua mão a chave da morte, do inferno da morte. A palavra de Deus nos fala que ele é e nenhum outro há salvação a não ser nele, porque só ele é a salvação do homem, só ele pode salvar. Mas se você rejeitar estas palavras, está escrito que a palavra os há de julgar. Porque a palavra, ela é como uma régua que mede o homem. A palavra, ela é a forma do homem, para ver se o homem está enquadrado nesta palavra. Se o homem não estiver dentro desta palavra, ele será condenado naquele grande dia. Porquanto aquele que não crer nesta palavra, não praticar esta palavra, ele será condenado. É necessário não somente crer, mas praticar a palavra, porque só esta palavra pode salvar. E a verdadeira palavra é que pode salvar. Não é igreja, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é ninguém que pode salvar, é somente Jesus, porque somente Ele morreu por nós. Não foi Maria que morreu na cruz do Calvário, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi o apóstolo, aleluia, não foi o apóstolo Tiago, não foi Barnabé, não foi ninguém que te salvou, foi Jesus somente que te resgatou pelo seu sangue, por quanto estava escrito que segundo a lei era necessário que pela aspersão de sangue era purificados os pecados. Mas quando veio Jesus, ele aboliu esta lei e ele mesmo se fez sacrifício por nós, resgatando-nos da maldição da lei e do pecado, porquanto todos nós éramos condenados ao juízo, porquanto todos nasceram com pecado, todos nascem com pecado, com essa natureza pecaminosa, porque está escrito que desde a mocidade, desde o início, todos já têm essa mente pecaminosa, porquanto o pecado ele entrou, quando Eva e Adão comeram o fruto, entrou o pecado no mundo. Mas se você crer hoje ele pode salvar. A palavra de Deus nos fala que nos últimos tempos se levantariam falsos mestres que pregariam falsas doutrinas. Falsas doutrinas essas que não podem salvar ninguém, porque só Jesus pode salvar. Porque só o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, só Ele pode salvar. Porquanto estes falsos mestres são descritos como lobos devoradores, porque está escrito que Jesus, quando ele expulsou aqueles mercadores do templo, ele falou, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões saltadores. Covil é o lugar onde moram os lobos, é o lugar onde moram as raposas. Estes falsos mestres são comparados a raposas, a lobos devoradores, que não poupariam o rebanho, porquanto eles também são comparados a cães gulosos, porquanto os cães não ficarão de fora, porquanto os cães eles são um animal que quando ele vê o alimento, ele quer somente ele comer. Assim são estes falsos mestres, eles são ambiciosos pelo dinheiro, porque está escrito que esses falsos mestres fariam negócio de vós. E o povo ele está cego pelo pecado, está cego pela venda do diabo, porquanto não vem que eles estão sendo roubados por esses falsos mestres, este falso evangelho que prega que é necessário pagar para ser salvo. Este evangelho que é a filha da grande prostituta que está escrito em Apocalipse, capítulo 18. Da grande meretriz que diz, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Está escrito, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Todo aquele que congrega numa igreja falsa, todo aquele que aceita o falso evangelho, todo aquele que é participante
todo aquele que concorda com o falso evangelho, todo aquele que participa destas obras pecaminosas também será condenado, porquanto não só aquele que prega será condenado, mas também aquele que ajuda ao que prega errado, o que prega o falso evangelho, o que prega a mentira, porque Jesus ele não morreu para virar uma estátua de Natal. Jesus não morreu para virar filme. Jesus não morreu para que fizesse negócio com seu nome. Não, Jesus morreu para que eu e para que você sejamos salvos. Jesus morreu para que eu e para você tenhamos a vida eterna, porquanto em nenhum outro nome há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Jesus é a única salvação. Jesus é o único caminho que pode te levar para o céu. Hoje o Evangelho está sendo pregado para você que está ouvindo. Hoje o Evangelho está sendo anunciado. Se você morrer hoje ou amanhã, ou se você morrer algum outro dia, e você não aceitar essas palavras, não crer nesta mensagem que estou te pregando, e não praticar esta mensagem, você será condenado, e o seu sangue das minhas mãos está limpo, porquanto está escrito em Ezequiel, está escrito que se tu vires que o ímpio ele está indo por um caminho errado, está indo para o caminho da perdição, e não avisares, do seu sangue das tuas mãos o requererei. Mas está escrito também que se tu avisares o ímpio do seu mau caminho e ele não quiser se converter, ele nas suas transgressões morrerá, mas o seu sangue não a requererei das tuas mãos. Hoje o seu sangue está sendo limpo das minhas mãos, porque hoje o verdadeiro evangelho está sendo anunciado. Hoje a verdadeira palavra de Deus está sendo anunciada àqueles que a ouvirem de bom grado. Aquele que a quiser aceitar, este será salvo. Aquele que a praticar, este será salvo. Mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus, porquanto não crê na palavra que está sendo pregada, e não creu na luz da vida, que é a palavra. Palavra esta que irá te salvar naquele grande dia, se você a praticar, se você a ouvir e crer, ou também irá te condenar se você não a ouvir, se você não a crer nem a praticar. Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A salvação ela é pela graça, pela fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Naquele grande dia ninguém poderá se gloriar de que foi salvo pelas suas próprias obras, de que foi salvo pelos seus bens que praticou, que foi salvo pelas suas boas obras. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação é pela graça, mas a graça ela tem que ser conquistada a graça foi conquistada por Cristo, mas a graça ela não é somente andar como você quer, a graça não é andar na carne, a graça ela é a salvação por meio de Jesus Cristo, porquanto a lei estava enferma e não podia salvar a ninguém. Mas quando veio Jesus, ele cumpriu a lei e nos salvou por meio da graça, porque pela graça sois salvos pela fé. E pela fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala em Hebreus capítulo número 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E a palavra de Deus ainda vem dizer que ela é apta para discernir os pensamentos e corações dos homens. Ela separa alma e espírito juntas e medulas. Ela é poderosa para hoje te alcançar, porque ela pode te salvar e ela pode te condenar. Ela é uma espada de dois gumes. Se você não ouvir, você será condenado. Se você não a praticar, você será condenado. Mas se você crer e for batizado e acreditar na palavra, você será salvo. Se você vier para a luz, Jesus ele te salvará. Mas se você andar em trevas, você será condenado. Deus abençoe a todos. O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Deus abençoe a todos.
palavra venha abençoar a todos os ouvintes. Deus abençoe.